Oi, esse é o projeto 002 do Play Code Makers. Nele você vai criar esse card de notícias aqui. Esse card é um padrão de interface muito usado em sites de notícias e até mesmo em aplicativos. Ele basicamente é composto por uma imagem, tem aqui alguns detalhes da notícia, né? Tem aqui o título e tem aqui uma breve descrição. Na imagem tem um link que vai para a notícia e no título também tem um link. Como eu disse, no Play Code Makers a gente vai ter uma evolução gradativa. Então a gente no início vai começar criando pequenos componentes e à medida que você for fazendo isso e ficando proeficiente nesses componentes, a gente vai juntando um componente com o outro até chegar ao ponto de conseguir criar um site completo ou até mesmo uma interface de sistema ou aplicativo. O processo normal de trabalho de um front-end developer, alguém que domina HTML e CSS, é o seguinte: se ele não é designer, e ele não criou o design que ele vai codificar, o normal é que um designer que criou aquele layout ali, aquele design, que na verdade é uma imagem, esse designer cria o arquivo e envia para o desenvolvedor de interface. E esse desenvolvedor ele vai transformar essa imagem em código HTML e CSS. O mais comum no dia a dia para o designer criar essa imagem, esse layout, ele usar ferramentas como Photoshop, Illustrator ou até mesmo o SketchUp, que é um software que eu particularmente uso e gosto muito, e ele está disponível para Mac. Então o fluxo normal geralmente é o designer envia o arquivo dessa ferramenta para o front-end. E para abrir esse arquivo, o front-end developer, ele precisa ter o programa instalado na máquina dele. Então se o designer usou o Photoshop para criar o layout, o front-end developer ele vai precisar ter o Photoshop também instalado. Como o Photoshop e vários outros programas são pagos, a gente vai seguir um fluxo de trabalho aqui um pouco diferente, mas vai ficar muito parecido. A gente vai usar uma ferramenta chamada Avocode, que ela consegue ler esses arquivos, tanto o Photoshop quanto o Sketch que eu uso. Então mesmo que você não tenha um Mac para instalar o Sketch aí, ou não tenha a licença do Photoshop, você vai conseguir abrir esse arquivo original que eu criei. E dentro desse arquivo você vai ter condições de saber qual fonte eu usei, quais cores, a imagem que eu usei, tamanho de letra, esse tipo de coisa. Então eu não preciso ficar especificando para você cada detalhe. Você mesmo vai conseguir ver esses detalhes dentro do arquivo lá desse software que eu uso, que chama Avocode, e que você não vai pagar nada. Eu já pago a licença, e você vai usar uma conta que eu tenho lá, tá ok? Então para esse projeto aí, a primeira tarefa, você vai abrir o design aí no seu computador, para verificar esses detalhes que eu vou te mostrar daqui a pouco. Essas instruções aqui de abrir o design no Avocode eu vou explicar somente nesse projeto. Projetos futuros, isso já vai fazer parte do nosso fluxo de trabalho. Eu não vou precisar te explicar esse passo a passo novamente, porque sempre será o mesmo, tá ok? Então vamos lá, o primeiro passo é você acessar o site avocode.com, clicar lá no link de login e usar o e-mail contato@playcode.com.br e a senha 123456. E clicar depois no botão verde para logar. Então eu vou fazer isso aqui para você ver como é tranquilo. Então eu estou aqui, avocode.com, você vai clicar em login, aqui você vai colocar contato@playcode e a senha 123456. Clica no botão verde. Se quiser salvar aí, pode salvar. Então aqui a gente tem o nosso projeto 002, então no próximo projeto vai ser 003, 004 e assim por diante, tá ok? Então vamos abrir o nosso projeto 002 aqui. Clicar novamente para abrir o design. E aqui está o card, tá vendo? Só que se você abrir esse card aqui, ele não vai ter muitos recursos não. Então a gente vai precisar instalar no seu computador um programa. Clicando aqui, então você vai vir aqui no final da página, Downloads. E aqui de acordo com o seu sistema operacional, se for Mac, Windows ou Linux, você vai baixar o instalador e vai instalar aí, beleza? Então eu não vou instalar aqui não porque eu já tenho instalado, mas é bem tranquilo. Depois que terminou de instalar, você vai abrir lá, clicar lá no ícone, dependendo do seu sistema operacional, vai clicar nesse ícone e o programa é esse aqui, que já está aberto aqui para mim, tá ok? Então esse é o Avocode que está instalado na minha máquina, que é ele que tem todos os recursos que eu vou precisar. Então eu vou digitar aqui novamente, o login, contato@playcode.com.br e a mesma senha, 123456. Login.
Beleza, entrou. Então, projeto 002, que é esse aqui, né, desse vídeo, dessa semana. Vou abrir o design aqui. Cliquei. Demora um pouco para carregar. E tá aqui o nosso card. Então, esse card é uma imagem. Enquanto aquele anterior lá que eu te mostrei, isso aqui já é o resultado, né, que eu já codifiquei. Esse, no caso aqui, é uma imagem mesmo que eu criei lá no Sketch App. Esse Avocode funciona como se fosse realmente um Photoshop, só que você não consegue criar nada aqui, então você só consegue consultar. Então você consegue ver aqui, tá vendo as medidas, você consegue ver qual que é a fonte, por exemplo. Então eu cliquei aqui, vamos ver, a fonte é a Open Sans, tá vendo? Tá falando que é bold, então esse aqui vai te dar um rumo, tá falando a cor aqui, então você pode copiar o código hexadecimal e colar. Então isso aqui vai te ajudar a dar um rumo aí para sua codificação. E você não vai precisar ter o Photoshop ou o Sketch App instalado aí no seu computador, que seria, né, o fluxo mais comum. Mas esse fluxo aqui funciona muito bem também e algumas empresas trabalham dessa forma aqui, para não ter que ficar pagando licença, né, para todo mundo da equipe. Então só os designers que criam algum template, né, eles têm a licença. E os programadores que apenas consultam não precisam ter a licença. Então é uma forma de economizar também, né, que as empresas, principalmente fora do Brasil, já estão usando. Esse layout aqui ele é bem simples, né, você não vai nem precisar usar tanto o Avocode. Você vai precisar só mesmo para olhar as fontes, o estilo da fonte, né. Depois eu recomendo que você dê uma navegada aí no Avocode, é um software bem tranquilo, te passa as medidas, tá vendo? Aqui na lateral tem 10 espaçamentos. É bem interessante. Então eu estou aqui na aba medidas, né? Eu tenho aqui uma aba de cores também. Então ele já vai me mostrando, tá vendo? Ele já me mostra aqui o código, já copiou para minha área de trabalho, para minha área de transferência. Eu posso colar lá no meu HTML, por exemplo, no meu CSS. E aqui tem um slice. Se fosse um layout mais complexo, se tivesse imagens para você recortar tal, você poderia usar esse slice aqui para fazer alguns recortes. Quando a gente for precisar usar isso, eu te explico. Mas nesse layout que é muito simples, você vai usar basicamente só para verificar fontes, espaçamentos, esse tipo de coisa. Então esse é o Avocode e é dessa forma que você vai abrir os designs, né, em projetos futuros também. Então veja que eu abri o projeto 002 e você vai usar esse mesmo fluxo para abrir projetos futuros, né, 003, 004 e assim por diante. Eu vou voltar aqui agora nas instruções para a gente dar continuidade. Então a tarefa 1, né, era abrir o design para você ver lá as imagens, cores e tipos de fontes. Beleza, então a gente já seguiu aqui o passo a passo, A, B, C. O D também a gente já abriu, tá ok? Então essa é a primeira tarefa que você vai precisar fazer aí. A tarefa 2 desse projeto é você criar realmente o HTML, né, com o conteúdo mostrado no design. Então você vai precisar estruturar esse HTML aqui. Nesse projeto eu não vou mostrar o HTML. Então você vai precisar começar, né, a aprender também a como estruturar um layout. Então você vai ter que tomar algumas decisões, como se eu uso H2 ou H1, eu uso uma div ou eu uso um link. Esse layout ele é bem simples, então não tem nem tantas tags assim não. Então ele tem uma tag diferente que talvez você não conheça, se você for muito iniciante, né? Talvez você não conheça a tag imagem. Então isso aí já é uma tarefinha para você pesquisar, né, no Google ou em alguma referência ou algum material, né, que você prefira aí para saber como se usa uma tag de imagem, por exemplo, no HTML. E essa tag de imagem aqui, ela vai estar, né, dentro de um link. Então veja que tem uma mãozinha aqui. Se eu clicar aqui, ele vai carregar a notícia aqui já no site da Globo direto. Então deixa eu voltar aqui. Então a gente tem aqui uma imagem, né, dentro de um link. Quando você clicar vai para aquele site lá. Deixei aqui para você o endereço, né, dessa imagem aqui. Então você vai usar uma imagem maior. Deixa eu abrir aqui para você ver. Então aqui você pode clicar em Ctrl S ou clicar com direito para você salvar aí no seu projeto. Então você vai salvar a imagem, vai dar um nome para ela e vai colocar na mesma pasta aí do seu arquivo HTML e arquivo CSS, tá ok? E quando ele clicar, o usuário clicar nessa imagem, ele vai para essa notícia aqui, que eu coloquei um link aqui encurtado também, só para te facilitar. Então, se eu colar aqui, ele vai abrir essa notícia aqui, beleza? Então você vai criar aí o HTML com essa estrutura mínima aí. Então vai ser basicamente, né, um link com uma imagem dentro. Vai ter aqui um H2, que no meu caso eu usei um H2, um P de parágrafo, né? E aqui o fundo é um fundo cinza, que você consegue olhar lá no Avocode, né? Essa cor aqui.
e tem um texto menor aqui. Faz parte do desafio você saber quais tags HTML você vai usar, entendeu? Então por isso que eu não estou te mostrando aqui o arquivo HTML, mas você vai ter todo o meu apoio se você tiver alguma dúvida em qual tag usar, se quiser algumas dicas extras, né? Ou até links de referência para aprender mais sobre determinada tag, você pode ficar à vontade para me enviar uma mensagem lá no grupo de alunos, lá no Slack, tá ok? Faz parte dessa metodologia eu te dar um desafio que você precisa, né? De certa forma se virar sozinho, mas isso não significa que você não pode me consultar, não. Eu tô lá para isso, entendeu? Então, se você se sentir perdido, não se hesite em sempre me perguntar. Mas eu sempre vou procurar te ajudar, não te entregando o código pronto. Eu vou te dar dicas, né? Dicas a mais para ir facilitando aí o seu caminho para aprendizado, tá ok? E depois que você criar esse arquivo, né, HTML, você vai criar o CSS, que é a parte, né, que vai te dar mais trabalho aí. Então você vai criar, vai definir as cores, vai definir a cor de fundo aqui do body, vai definir o tamanho de fonte, cor de fonte. Então aí você vai tratar isso tudo no seu arquivo CSS. Depois que você já tiver, né, com um card concluído, igual o meu aqui, novamente, né, não precisa ser idêntico, precisa ser parecido. Então você vai ter o design lá para te orientar, mas você não precisa ter essa preocupação não de deixar idêntico não. Quanto mais parecido, melhor, né? Se eu mesmo comparar esse HTML e CSS aqui, se eu comparar lá com a imagem que eu mesmo criei, esse componente aqui renderizado, ele não está idêntico à imagem lá, porque o CSS realmente tem algumas diferenças em relação às ferramentas de criação de imagens, igual Photoshop ou Sketch. Mas a sua missão aqui vai ser procurar deixar o mais parecido possível com aquela imagem lá, com aquele design. E a tarefa 4, aí, depois que você tiver já com esse cartão pronto, você vai criar outros cartões. Então você pode pegar a mesma estrutura lá do HTML, né, e criar outras notícias além dessa. Então você pode procurar em sites de notícias outras imagens, outros títulos aqui e outros parágrafos aqui. Então é só para a gente ter, né, o resultado aí de você, no final das contas, você vai ter esse card com essa notícia. Quando você fizer a rolagem aqui no navegador, você vai ter mais 2 cards de notícia. Então essa rolagem aqui, né, que não está funcionando agora, ela vai funcionar para você. No final vai ter 3 cards aqui com notícias diferentes, tá ok? Agora eu vou te dar algumas dicas, né, para te facilitar a sua vida aí. Essa imagem que eu já te falei, né, então você vai usar essa imagem aqui, vai copiar e colar, vai abrir lá no navegador e vai salvar no seu projeto, igual eu te mostrei anteriormente. A imagem, o título, né, essa imagem e esse título que tem link, né, vai apontar para essa notícia aqui. Mais um detalhe aqui, né, é para você perceber que o card ele tem bordas arredondadas. Então você tem uma borda arredondada aqui embaixo e borda arredondada aqui em cima. Então esse aí é um desafio a mais para você procurar saber, né, como se usa o CSS para fazer essas bordas. E além dessas bordas, né, ele tem aí também uma pequena sombra aqui embaixo, tá vendo? Ele tem uma pequena sombra que dá essa impressão de relevo. Então você vai também aí dar uma pesquisada aí no CSS para descobrir como faz isso. Novamente, né, são desafios aí que você vai tentar se virar sozinho, mas você vai ter todo o meu apoio. Então, precisando de ajuda, por favor, me chame lá no Slack. Eu não fico lá disponível assim o tempo todo, né, o dia inteiro, mas pelo menos 1, 2, 3 vezes por dia eu passo lá para responder as dúvidas de todo mundo. Então, se você postar uma dúvida, dificilmente eu vou responder ali na hora ali. Então, eu demoro um pouco, né, para responder, mas sempre respondo. Uma última dica aí é que eu estou usando uma fonte diferente aqui. Então, não é a Arial, por exemplo, que é uma fonte muito comum, né, que já vem nos computadores. É uma fonte chamada Open Sans, que ela está disponível lá no fontes.google.com. Então você vai entrar lá no fontes.google, também faz parte desse desafio você entender como ele funciona. Bem, é isso aí, é esse o desafio, né? Então você vai ter aí até terça-feira. Na terça-feira eu vou liberar a solução desse desafio, né? Então na solução eu vou explicar passo a passo, mostrando tudo que eu criei, né? Então você vai ter a chance aí de comparar o que você fez com o meu passo a passo, né? Para aprender nesse processo aí. E durante essa codificação eu vou te mostrar também, vou te ensinar alguns conceitos caso seja necessário. Mas é muito importante, novamente, que você tente fazer sozinho. Se você não tentar fazer sozinho e simplesmente esperar, né, o meu vídeo com a solução, o seu processo de aprendizado não vai ser legal, você vai estar desperdiçando seu tempo. Porque fazendo dessa forma, esse vai virar apenas mais um curso, igual outros cursos que tem por aí, que eles te mostram, né, o passo a passo, e você não é forçado a aprender sozinho e aprender mesmo a pesquisar soluções na internet, que é o dia a dia de um front-end ou de um programador, qualquer profissional de tecnologia. O dia a dia é esse.
ele precisa ter essa capacidade, habilidade de se virar, né, procurar soluções sozinho e dessa forma evoluir muito mais rápido. E na terça-feira eu vou liberar a solução, mas é importante que você, é uma forma, né, de forçar você aí com seus prazos aí, eu vou precisar que você, para eu te enviar a solução, primeiro eu vou precisar que você me envie o código que você escreveu para eu dar uma analisada. Então depois que você criou o projeto e ele estiver aqui funcionando tal aí no seu computador, você pode compactar os arquivos, a pasta aí, né, com todos os arquivos dentro, arquivo HTML, CSS e as imagens. Você pode compactar esse arquivo, essa pasta, e me enviar lá no Slack. Então você vai poder vir aqui no grupo de alunos, clicar aqui no meu nome. Então você está aqui na mensagem direta, né? Então você pode clicar nesse maisinho aqui, seu computador, e me enviar o arquivo .zip, que eu vou analisar o seu código. Então você tem um prazo aí, né, até terça-feira para fazer isso. Então por isso que eu sempre libero o vídeo na quinta-feira. Para você ter o final da quinta-feira, você vai ter sexta e sábado e domingo principalmente, né, que eu imagino que para quem trabalha e estuda, o prazo que vai ter para resolver esses desafios vai ser no final de semana. Então é por isso que eu libero na quinta. Aí até terça-feira eu preciso que você me envie, né, esse arquivo .zip para eu analisar. E logo na sequência, né, eu vou te enviar a solução em vídeo para você avaliar aí e ajustar o que for necessário. Então esse é o nosso fluxo de trabalho, né, daqui para frente. E se você resolver esse desafio antes de terça-feira, você pode me enviar também, que eu já vou avaliando. Então você não precisa esperar até terça-feira. Então se você terminar sexta, sábado, você já pode me enviar. No final de semana eu não acesso o Slack, mas aí na segunda-feira eu vou avaliar seu código, tá ok? Você enviando o seu código, essa é uma forma de eu ver realmente quem está aproveitando o curso, o Play Code Makers, né? Porque esse é um curso totalmente prático, então para a gente não é interessante a gente manter alunos, manter integrantes aqui no Play Code Makers, pessoas que não estão colocando a mão na massa. Então por isso essa necessidade de você enviar o seu código e eu estar sempre avaliando. Muito em breve eu vou montar equipes dentro do Play Code Makers. Então o que é hoje, né, a gente desafio aí que eu mesmo defino, né? Daqui a um tempo a gente vai ter equipes dentro do Play Code Makers que vão ter condições de pegar projetos reais e inclusive projetos realmente de clientes assim que eu vou fazer esse gerenciamento e passar esse trabalho para a equipe e fazer essa supervisão. Então o Play Code Makers realmente não é um curso que você vê no mercado aí, é um programa de treinamento mesmo, que a gente quer formar profissionais completos aqui, tá ok? Então só para recapitular, você tem essa primeira tarefa aí que eu já mostrei, que você vai ter que abrir aquele design lá no Avocode. Então se você perdeu alguma coisa, tiver qualquer dificuldade, você pode voltar o vídeo e assistir o passo a passo novamente, que eu te mostrei como abrir isso aqui, né, a imagem no Avocode. Depois você vai criar, né, vai criar o seu projeto aí, sua pastinha separada. Eu uso aqui como padrão, eu uso sempre esse nome aqui, PM de Play Code Makers, tracinho proj 002. Então se você quiser usar esse mesmo padrão aí, isso é bom para te ajudar a organizar o seu código aí. Então dentro desse projeto, dessa pasta, você vai criar um arquivo HTML, a estrutura necessária do HTML, depois vai criar o CSS para formatar e deixar parecido com esse resultado aqui. E a tarefa 4, depois que tiver pronto esse primeiro card, você vai duplicar esse card e usar notícias diferentes. Então você pode mudar a imagem, pode mudar o título, só para a gente ter esse efeito aí de rolagem na página, tá ok? Enquanto você estiver trabalhando, você pode me enviar dúvidas, né? E eu vou responder lá no Slack. Se for final de semana, você pode enviar dúvida também, mas eu não vou te responder ali no final de semana, mas logo na segunda-feira eu te envio. E depois que você concluir esse HTML e CSS, você vai compactar essa pasta do seu projeto e me enviar lá no Slack. Então você vai clicar aqui no meu perfil aqui, né? Vai clicar aqui e vai me mandar o arquivo .zip, eu vou receber aqui e vou avaliar. Aí logo na sequência, depois que eu fazer essa avaliação, eu já te mando a solução, ou no seu e-mail ou aqui na mensagem direta mesmo. Beleza? É isso aí, o nosso projeto 002. Bom trabalho e até mais. Tchau!